Beleza, galera? Eu vim aqui para expressar minha indignação com o tal Dr. Drauzio. Na semana passada saiu uma reportagem na Rede Globo onde ele teria abraçado uma travesti que é presidiária e que foi condenada por estuprar e matar um garotinho de 9 anos. Eu quero deixar aqui a minha indignação ao Dr. Drauzio por ele ter dado apenas um abraço. Eu quero ler aqui um trechinho de um versículo que tem só na minha Bíblia, tá? Que se encontra em João 8, e eu quero ler a partir do versículo... Deixa eu ver aqui, a partir do versículo 4 pode ser. Diz assim: Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus se endireitou-se e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. Será que Jesus ficou lá para atacar a pedra? Enfim, vamos continuar aqui. Então Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Eu acho que os crentes não têm esse versículo, essa passagem na Bíblia. Ou se tem, devem ignorar totalmente. Porque, cara, não é sobre o que os outros fazem de errado. Não é sobre isso. A verdadeira questão que realmente importa não é o que os outros fazem de errado, não é o que os outros fazem pra você ou o que você vê eles fazendo, não. O que importa mesmo é o que você faz com relação ao que os outros fazem, ou o que você faz com relação ao que os outros falam. Cara, quando você aprende que você é um cristão, que você segue a Cristo, você deve simplesmente transbordar esse amor. Não interessa o que a pessoa fez, não interessa o que a pessoa vai fazer, não interessa quem ela é, não interessa. Porque, cara, se Jesus mesmo disse para aquela mulher: vá e não peques mais, porque nem eu te condeno, e naquela época a lei de Moisés prevalecia. Se a mulher fosse pega adulterando, né, no caso traindo seu marido, cara, era morte, e morte a pedrada. Não era simplesmente ser julgado e deixar na prisão, era morte, cara. E se Jesus falou isso para aquela mulher que nem ele condenava ela, quem somos nós para dizer que uma travesti está condenada ao inferno pro resto da vida? E ainda, quem somos nós para transformar a vida dela aqui na terra ainda um inferno? Cara, se você se diz cristão e não acredita que as pessoas podem mudar de verdade, cara, lamento, mas você não é um cristão fiel, real, de verdade mesmo. Se você é um cristão e você acredita que as pessoas devem ir pro inferno pelos erros que elas cometeram, você não é um cristão de verdade. Agora, se você, quando vê essa situação, um ateu abraçando uma travesti, a Suzy, se você se diz cristão e você olhando para aquilo, você consegue ver Deus, você consegue ver Jesus na pessoa do Drauzio, mesmo ele sendo ateu, você entendeu tudo. Se você, quando você vê alguém cometendo uma injustiça, você pensa assim: cara, podia ser eu cometendo essa injustiça, eu não posso julgar essa pessoa, eu não sei o que ela tá passando, você entendeu tudo. Você entendeu tudo, cara, você entendeu tudo que Jesus quis transmitir na vida dele. Cara, faça o bem. Faça o bem para qualquer um que for, cara. Não interessa o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa já fez, ou até mesmo o que ela já fez para você. Cara, a Bíblia fala diversas vezes sobre perdão, que a gente deve perdoar, que a gente não deve julgar, que a gente deve amar o próximo como a ti mesmo. Cara, de início pode parecer difícil. Por exemplo, queira Deus que isso não aconteça jamais, mas vou usar um exemplo aqui. Se alguém hoje for lá e matar os meus pais, que eu possa olhar para aquilo, eu sei que vai ser extremamente difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas
Eu queria poder olhar para a pessoa e falar assim, cara, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida e o amor dele por ti é suficiente, é mais do que suficiente para pagar tudo o que você fez. Claro que as consequências você vai ter que pagar. A Suzy está pagando as consequências do que ela fez, mas não cabe a mim e a você julgar ainda mais ela, muito menos condená-la ao inferno ou transformar a vida dela no inferno. Não cabe a gente fazer isso. Isso aí é particular de cada um com Deus, relacionamento pessoal. Assim como as minhas falhas, os meus erros, é relacionamento meu com Deus. A gente não deve ficar julgando o tempo inteiro. Cara, é difícil no começo, a gente deve se forçar a amar as pessoas. Se força, cara, sabe aquela pessoa que você não consegue olhar na cara dela? Se força a tentar enxergar alguma coisa boa nela. Se força, de início vai ser forçado mesmo, vai ser difícil, você vai parecer que você está sendo falso. Mas se force até que isso se torne natural. Se force até que esse amor pelo próximo seja uma essência sua que transborda diariamente. Se força nisso. Cara, esquece o que a Suzy fez. Isso é o que ela vai pagar com a justiça lá, o juiz vai decretar se foi pago, se não foi. Cara, em vez de focar em ter ódio na Suzy, se foque em orar e amar a família daquela criança que sofreu aquilo, que foi morta. Se é tão difícil você amar a Suzy e não julgar ela, então foque em amar a família daquele garoto. Comece a orar pela família dele, para que aquela família seja restaurada, para que não fique um peso de luto todos os dias naquela casa. Porque, cara, sinceramente eu tô cansado de ver crente tentando embasar preconceito na Bíblia. Cara, para de achar base na Bíblia pelos teus preconceitos, pelas coisas que você não consegue olhar e falar, cara, Deus tá nesse negócio, cara, Deus tá ali. Mano, todas as tragédias que acontecem no mundo, Deus tá lá. Deus tá lá, cara, Deus tá em todo lugar. Então para de achar que Deus não ama tal pessoa, ou que Deus ama mais você do que o fulano, ou que Deus ama mais você do que a Suzy, ou que Deus ama mais você do que o Drauzio que se declara ateu. Para de achar isso. Para de tentar embasar preconceito na Bíblia. Só ame. Se é difícil para você amar quem tá longe, quem pensa diferente, quem não é como você, quem é totalmente diferente do que você acredita, se é difícil, comece se forçando a amar as pessoas próximas. E claro, é como eu falei, no começo você vai se forçar, ter que se forçar a fazer isso. Mas se force até que se torne natural. Porque afinal de contas, foi isso que Jesus pediu. Ame o próximo como a ti mesmo. Cara, vamos orar pela Suzy para que Deus transforme essa vida. Vamos orar pelos presídios do Brasil. Em vez de a gente ficar tentando colocar mais gente no presídio, vamos orar para que Deus transforme vidas nessa nação. Vamos parar de querer jogar gente na prisão e querer falar bandido bom é bandido morto. Não! Vamos se forçar a amar até que o amor transforme essa nação a tal ponto que não precise mais ter bandidos. Que ninguém mais vai querer se voltar para o crime. Faça algo para transformar a realidade, em vez de ficar sentado julgando quem está mudando alguma coisa. Valeu, fiquem com Deus e que o amor transborde cada vez mais na vida de vocês. Falou!